Olá, pessoal do nono ano. O nosso encontro de hoje, dessa semana, vai ser só para a gente comentar um pouco sobre a prova de vocês, essa atividade que vocês receberam para fazer em casa. Nesse conteúdo, graças a Deus, deu tempo para a gente ver tudo nas últimas aulas. Mas eu vou dando uma explicadinha aqui, rapidez. Tá bom? Aí, logo de antemão, já alguns alunos me procuraram por causa das imagens, pedi para postarem nos grupos que caso tenha alguma imagem distorcida, me procurasse, mandasse uma mensagem aqui pro meu WhatsApp que eu ia mandar as imagens originais, tá? Como alguns alunos já fizeram. Mas vamos ver lá, ó. Primeira questão vai falar do continente asiático, que a gente já viu, né? Então, o que seria aí? Vamos ver, analisar essas questões muito fáceis. Quem prestou atenção na aula ou quem deu uma lidazinha aí, não vai ter dificuldade de fazer. Primeiro item, é o segundo maior continente do mundo em área? Claro que não, né? É o primeiro. É o continente mais populoso, verdadeiro. Está localizado no Oriente? Claro, orientais. É banhado pelo Oceano Atlântico? Não. Ele não é banhado pelo Oceano Atlântico. Então o item correto seria verdadeiro, falso, falso, falso. Então analisem essas questões aí antes de vocês verem. Uma elimina a outra. A segunda questão aí vai falar do clima. Então qual é o clima mais frio que existe no mundo? É o clima onde fica perto dos polos. E a gente sabe que a Ásia, ela encosta com o polo norte. Então, entre os climas, vocês vão dar uma olhada aí. Qual o clima mais frio que existe no mundo? O clima que fica próximo ao polar, aos polos, é o clima polar. Mediterrâneo não é. O continental não é. Tropical seco não é. Então, é o clima polar. Tá? Terceira questão vai falar aí do relevo da Ásia. A gente sabe, ó, a Ásia apresenta apenas um clima de um tipo de relevo? Claro que não. A Ásia é um continente enorme, não vai apresentar só um tipo de relevo. Então essa que tem a gente já nem vê mais. Não, na Ásia não pode ser definido os tipos de relevo? Claro que não. Essa aí não tem nada a ver. Os relevos da Ásia são bem definidos. Apesar de serem vários, né? Vários não, alguns, mas tem definição. Na Ásia não existe altas altitudes. Se a gente viu na aula que as principais cadeias montanhas mais altas estão lá, como é o exemplo do Himalaia. Né? Então, qual é a definição em relação ao relevo da Ásia? Na Ásia, é comum a presença de modelos de relevos completamente diferentes, próximos dos outros, montando um quebra-cabeça constituído pelas mais altas cadeias montanhosas do planeta, como o Himalaia, ao lado de profundas depressões e extensas planícies. Tá? Então, são características do relevo da Ásia. Agora vamos ver lá os principais rios que a gente já viu lá, também na aula. Como, por exemplo, o rio Yangtze, que é o rio amarelo, que desenvolveu, graças a ele, a China. Conseguiu desenvolver-se. Tá? Aí temos na Índia o rio Ganges e o rio Indo, né? Que são de grande destaque, principalmente o rio Ganges, que a gente vai estudar um pouco mais sobre eles. Aí temos os rios da Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Só lembrando, o Oriente Médio ainda faz parte do continente asiático. Tá? Outra, pessoal, quais? Isso aqui está na aula da semana retrasada. Quais os dois países mais populosos da Ásia? Que a gente sabe que em pouco tempo um deles vai ultrapassar o outro. Quer dizer, um país mais populoso do mundo, a China. Né?
E o segundo, a Índia, mas estima-se que a Índia vai ultrapassar até 2025 o número de habitantes da China. Mas esses são os dois países mais populosos do continente asiático. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre a China. A gente estudou, aí é o assunto da nossa aula passada, sobre a China. A gente sabe que quando Mao Tse-tung assumiu o poder na China, lá na década de 60, ele começou a incentivar que as pessoas tivessem filhos. Mas para que isso? Para ter um número maior de guerreiros para uma possível batalha. E o que foi que aconteceu? A China se tornou um país muito grande em relação demográfica. Quer dizer, a densidade demográfica da China se tornou grande. Professor, não lembro que é densidade demográfica. É o número de habitantes por quilômetros quadrados. Que a gente vai já ver em outra questão que a gente viu na aula passada. Em locais da China, existe 200 pessoas por quilômetro quadrado e tem alguns locais que só tem uma pessoa. Então, esse incentivo de Mao Tse-tung para as pessoas terem filhos ocasionou o quê? Uma superlotação do território chinês. Aí, logo em seguida, foram obrigados a adotar a política do filho único, que dizia o quê? Cada família só poderia ter um filho em sua casa. Não poderia ter dois. Justamente o quê? Para diminuir o aumento da população da China. Tá? Então, essa questão aí, essa sexta questão, vai falar disso. O que a China adotou, a política do filho único, para tentar fazer com que as pessoas não tivessem muitos filhos e a população não crescesse tanto. Tá bom? Aí vem o que eu falei para vocês agora há pouco, a população da China. A gente sabe que a densidade demográfica da China supera 200 habitantes por quilômetro quadrado, mas por outro lado, em regiões montanhosas do deserto, como no de Taklamakan, a oeste, e do deserto de Gobi, ao norte, apresentam pouca ocupação humana, com densidade, como eu acabei de explicar na questão passada, menos de um habitante por quilômetro quadrado. Então, quando vai falar de densidade, a gente sabe que a China tem várias pessoas. Então, a densidade da China é muito alta. Até hoje, professor, até hoje. Mas como eu expliquei na questão passada, na questão anterior que eu expliquei, que daqui para 2025 a Índia tende a passar a China no número de habitantes. Tá bom? Vamos lá. Aí essa questão 8 vai falar da revolução cultural feita por Mao Tse-tung, justamente para eliminar seus opositores dentro do próprio Partido Comunista e excluir toda a cultura ocidental dentro da China. Quer dizer, vamos fazer a revolução cultural, vamos pegar quem? Os jovens, como eu expliquei na aula passada, que até eu citei a questão de Hitler, ele atingiu diretamente quem? Aos jovens, para justamente eliminar toda essa cultura que vinha do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos. Tá? O modelo de industrialização da China se baseou em quê? Muito fácil. Eu também expliquei na aula passada de que se a China era comunista, se na Guerra Fria ela ficou do lado da União Soviética e não dos Estados Unidos, ela pegou como base o modelo de industrialização de onde? Do Japão, do Brasil? Não. Da União Soviética, o modelo soviético de industrialização. Mas aí, esse é a 9, questão 9, mas vem a questão 10. Mas como vocês já estão, como diz a expressão popular, careca de saber, sabe-se que no socialismo comunismo, as empresas não se desenvolvem. Porque elas são todas estatais, que tem aquela coisa do comunismo, o socialismo, o bem-estar, ninguém ganha mais do que ninguém. E, infelizmente, a China não desenvolvia. E quando Deng assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez, a abertura econômica com os países europeus. Tá? Então, o que é que a imagenzinha mostra aí? Se vocês olharem, tem uma imagem na questão 10, que não está aparecendo aí
no livro, na provinha de vocês, mas tem uma imagem da Europa e a Ásia interagindo. E o que é que na América, na Europa tem? A União Europeia. Então a imagem, o gráfico mostra a abertura econômica do mercado entre a União Europeia e a China. Tá? Então, foram as 10 questões comentadas. Se tiverem alguma dúvida, me procurem no WhatsApp. Tá bom? Não vai ter atividade por causa que vocês estão fazendo essa. Tá? Não vai ter atividade na plataforma, só essa orientação. Abraço e qualquer dúvida me procurem.